Minha mãe roubou as joias da minha esposa para pagar a segunda hipoteca da minha irmã. Ela esperava que nós protegêssemos a família. Em vez disso, registramos um boletim de ocorrência. Minha irmã perdeu a casa. Minha mãe acabou com antecedentes criminais e ambas estão permanentemente afastadas. Ei, Reddit, minha família sempre tratou a minha vida como se fosse a caixa de ferramentas pessoal deles. Eu finalmente me afastei e construí minha própria estabilidade, mas ao que parece eles ainda não tinham terminado de me usar. Antes de tudo explodir foi assim que começou. Certo. Então eu sou o Ross, tenho 31 anos, trabalho com segurança de ti, sou casado com a Alice, que tem 29 anos, e honestamente tem mais paciência do que qualquer pessoa em toda a minha linhagem sanguínea. Temos um filho de 2 anos que acha que gavetas existem apenas para que ele possa esvaziá-las. A dinâmica familiar, vamos dizer assim, eu cresci sendo responsável, o que na minha família significa que eu não causo caos, então todo mundo presume que eu consigo lidar com o caos deles. Minha mãe, Adeline, vive à base de chantagem emocional e negação. Meu pai, Marshall, acha que qualquer problema pode ser resolvido fingindo que ele não existe. E depois tem a minha irmã Lily, que acredita que o mundo lhe deve um favor só por ela ter nascido numa quarta-feira ou qualquer coisa do tipo. Enfim, isso já deve ser contexto suficiente para você entender por que nada do que aconteceu depois deveria ter me surpreendido, mas de alguma forma ainda surpreendeu. Era um sábado e Alice estava se arrumando para um encontro de família. Ela foi até a cômoda pegar o colar de ouro da avó dela, aquele que ela só usa em ocasiões especiais, e eu a ouvi ficar em silêncio. Não o silêncio de quem está pensando, mas o silêncio de quando algo está errado. Ross, onde está minha caixa de joias? Ela não tinha aberto a caixa desde a última ocasião especial, cerca de um mês atrás, então não sabíamos exatamente quando tinha desaparecido, só sabíamos que agora ela não estava mais ali. Essa caixa de joias não era apenas um colar, basicamente toda a herança dela estava lá dentro. O colar de ouro da avó com um pingente de diamante, brincos de ouro e diamante combinando, uma pulseira fina de ouro gravada com as iniciais da avó dela, um broche vintage de pérolas, 2 anéis, um de safira e outro de esmeralda, passados por várias gerações, uma pulseira de berloques de prata de quando ela era criança e um velho relógio de bolso antigo que a avó dela guardava por motivos sentimentais, coisas que importavam, coisas que você não simplesmente perde. Eu fui até lá achando que ela só tinha colocado em outra gaveta enquanto limpava. Isso acontece, mas eu abri a gaveta e parecia cena de crime. Vazia, limpa como um apito, nenhuma caixa de joias, nenhum fundo de brinco perdido, nada. Eu disse bom, a menos que tenha criado pernas, alguém mexeu nisso. A Alice nem esboçou um sorriso, foi aí que eu soube que era sério. Nós reviramos a casa inteira, gavetas do quarto, prateleiras do armário, criados mudos, debaixo da cama, armários do banheiro, o armário de roupas de cama, o carro, até verificamos o carrinho de bebê. Por que nosso filho trata aquela coisa como uma unidade de armazenamento portátil? A Alice começou a checar bolsas que não usava desde o verão passado. Eu verifiquei as caixas de brinquedos do nosso filho porque uma vez ele escondeu minhas chaves na gaveta de meias dele por motivos que só crianças pequenas entendem. Ainda assim nada. Perguntamos à babá e ela parecia genuinamente confusa. Tipo, por que ela sequer saberia como é a caixa de joias? Então nada ali. Depois começamos a pensar em todo mundo que tinha estado na nossa casa recentemente, e como Alice não tinha aberto aquela caixa há semanas, recentemente significava basicamente o último mês inteiro. Meus pais vieram numa terça-feira, a Lily passou aqui na quinta-feira, o encanador esteve aqui na quarta-feira, e a minha mãe e a Lily também tinham vindo algumas semanas antes para uma visita, a sessão do bebê que de alguma forma virou uma reunião de crise financeira da Lily. Eu me lembrei da Lily andando pelo corredor em determinado momento dizendo que estava procurando o banheiro, mesmo a porta do banheiro ficando literalmente ao lado da cozinha. Eu deixei passar na época. A Lily trata limites como se fossem sugestões, mas agora isso ficou preso na minha cabeça. Continuamos procurando casualmente ao longo da semana sempre que surgia uma ideia, mas na sexta-feira a situação estava claramente além de nós só colocamos no lugar errado. Então a carta chegou, um envelope branco simples que parecia propaganda, estava endereçado a mim, vindo de uma casa de penhores local. Eu abri esperando algum spam sobre comprar ouro ou algo assim, em vez disso era um aviso de que os itens empenhados estavam com pagamento pendente antes que a loja os confiscasse. A lista de itens incluía exatamente o conteúdo da caixa de joias. Eu fiquei encarando aquela lista por um bom minuto, depois fui até Alice, entreguei para ela e disse aparentemente eu ando tocando um bico penhorando as joias da sua avó enquanto durmo. Ela não riu, ela ficou com uma expressão de quem levou um soco no estômago. Eu liguei imediatamente para a casa de penhores e o cara ao telefone disse que não podia discutir detalhes a menos que eu fosse até lá com um documento de identidade. Procedimento padrão. Tudo bem, mas o tom dele dizia que algo definitivamente estava errado. Desliguei, mostrei a carta para Alice de novo e disse vou lá logo cedo amanhã. Ela sentiu, mas continuou encarando a lista como se estivesse memorizando tudo. Isso não era sobre dinheiro, algumas daquelas peças eram inestimáveis para ela. Na manhã seguinte eu acordei cedo, peguei a carta e dirigi até lá.
Entrei na casa de penhores já irritado porque tinha um pressentimento ruim sobre o que estava prestes a ouvir. O lugar era pequeno, cheirava poeira e metal velho. Eu fui até o balcão e disse: recebi esta carta dizendo que eu penhorei coisas que definitivamente não penhorei. Então quem usou o meu nome? O funcionário pegou a carta, digitou algo no sistema, olhou para a tela e depois para mim como se estivesse se preparando para explicar algo que eu não ia querer ouvir. Sim, esses itens foram penhorados aqui cerca de um mês atrás. Eu me apoiei no balcão. Ótimo, adoro isso para mim, só que o problema é que eu não penhorei nada. Então quem foi? Ele hesitou do jeito que as pessoas hesitam logo antes de arruinar o seu dia. Não posso fornecer nomes sem envolvimento da polícia, mas posso dizer que o documento usado não correspondia fisicamente a você. E então ele girou o monitor um pouco. Não o suficiente para eu ver tudo, só o bastante para me dar uma pista. A pessoa era uma mulher mais velha, na casa dos 50 anos. Eu não consegui evitar. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque confirmou exatamente o que eu não queria admitir em voz alta. Fantástico, eu disse. Então alguém roubou as relíquias de família da minha esposa e usou informações desatualizadas de uma versão minha que existia quando celulares com tampa ainda eram o auge da tecnologia. Deixa eu adivinhar, também não se deram ao trabalho de mudar o contato de emergência, porque isso exigiria esforço. Ele abriu um pequeno sorriso, o que eu imagino ser raro na linha de trabalho dele. A papelada tem seu nome legal completo e seu endereço atual, mas o número do documento que usaram é de um formato antigo, como se tivesse sido puxado de registros antigos, fofo. Isso significava que só uma pessoa tinha acesso a isso, Adeline, rainha de guardar documentos antigos para o caso de precisar. Perguntei quando os itens tinham sido penhorados, ele leu a data e meu estômago afundou, bati exatamente com aquela visita de algumas semanas atrás, quando a mãe e a Lily vieram. Supostamente só ver o bebê e depois se espalharam no nosso sofá falando dos problemas financeiros da Lily. Fiz mais uma pergunta, mais alguma coisa que eu deveria saber. Ele balançou a cabeça. Você vai querer levar isso à polícia. Podemos liberar mais informações se eles entrarem em contato. Eu assenti, certo, agradeço a honestidade. E da próxima vez que alguém tentar usar meu nome talvez pergunte por que eu envelheci 30 anos da noite para o dia. Ele deu uma risadinha. Confia em mim, eu também tive perguntas. Voltei para o carro e no segundo em que me sentei o telefone vibrou, uma mensagem da Lily. A mamãe disse alguma coisa para você sobre a correspondência, eu falei para ela que você provavelmente ia surtar. Eu fiquei encarando a tela, então ela sabia que algo ia chegar para mim, claro que sabia. Respondi, sim, recebi uma carta, leitura bem interessante, manda meus agradecimentos para quem falsificou minha assinatura. Ela respondeu instantaneamente, o quê? Por que você está sendo estranho? Coloquei o telefone de lado, eu não ia ser sugado para o vórtice dramático da Lily enquanto estava sentado num carro em frente a uma casa de penhores. Em vez disso puxei uma memória antiga que eu não pensava havia anos, uma conta corrente que minha mãe abriu para mim quando eu era adolescente para me ensinar responsabilidade, o que basicamente significava que ela controlava tudo até eu sair de casa. Eu nunca me dei ao trabalho de fechar porque praticamente não tinha nada nela e eu assumi que tinha morrido uma morte silenciosa. Na casa de penhores um detalhe não parava de martelar na minha cabeça, o cara tinha mencionado papelada, papelada significa método de pagamento, então liguei de volta e disse, hipoteticamente, se a polícia solicitar registros, o comprovante mostra como o vendedor recebeu o pagamento. Ele não me deu nomes, mas disse que sim, mostra o método de pagamento no comprovante, e de repente eu soube exatamente onde procurar. Enquanto eu ainda estava ali sentado, outra mensagem da Lily apareceu. A mamãe disse que algo podia aparecer por causa de uma papelada que ela preencheu. Não faz um escândalo, ela estava tentando me ajudar. Eu quase ri alto, só a Lily conseguiria chamar de ajuda a roubar da minha casa e penhorar as relíquias de família da minha esposa. Eu digitei, a gente conversa depois pessoalmente. A Lily não gostou disso. Por quê? Por que pessoalmente? Ignorei as mensagens seguintes porque eu já sabia o que precisava fazer. Dirigi para casa. A Alice estava sentada no sofá, pernas cruzadas, segurando nosso filho que estava meio dormindo no ombro dela. Ela levantou o olhar para mim com os olhos fazendo mil perguntas. E então, ela disse. Eu me sentei ao lado dela. A casa de penhores confirmou tudo. Alguém usou meu nome. Mulher mais velha. Penhoraram o colar da sua avó. Os brincos, a pulseira, os 2 anéis, o broche, a pulseira de berloques. Tudo. A mão da Alice foi à boca e eu acrescentei. Tenho quase certeza de que o dinheiro foi parar na minha conta antiga conjunta com a minha mãe. Ela me encarou como se estivesse tentando processar isso devagar, com cuidado, porque a outra opção era chorar. Depois de alguns segundos ela disse, você vai falar com ela? Sim, eu disse me levantando, agora mesmo. Ela segurou meu braço com cuidado antes que eu pegasse as chaves. Royce, não se segure, ela precisa ouvir. Eu dei um meio sorriso, confia em mim, já passei da fase de me segurar. E com isso saí pela porta, pronto para conseguir respostas ou começar uma guerra se fosse isso que fosse preciso. Quando entrei na garagem dos meus pais eu já nem estava com raiva, eu só estava pronto, calmo do jeito que uma tempestade é calma antes de arrancar o telhado de alguém.
Nem me dei ao trabalho de bater, eu entrei porque eles nunca trancam a porta. A Adeline sempre diz que a família deve se sentir bem-vinda, o que é engraçado porque ela definitivamente não se refere a mim. Entrei e imediatamente ouvi vozes. A Lily estava lá, claro, a voz dela ecoa como um trompete. Que ninguém pediu para ouvir. Estou te dizendo, não é culpa minha que o banco queira o dinheiro agora. A Lily dizia, eles estão sendo ridículos. Então Adeline entrou na conversa, soando cansada mas também dramaticamente injustiçada. Querida, bancos não se importam com pessoas, só se importam com números. Seu irmão deveria ajudar, ele está indo bem, ele pode pagar. Ah, isso ia ser divertido. Entrei na sala, a Lily estava largada no sofá como uma rainha esperando uvas, rolando o celular, a Adeline sentada ao lado dela fazendo carinho na perna como se estivesse consolando uma criança de coração partido. O Marshall estava na poltrona fingindo ler o jornal, que é o esconderijo favorito dele quando sabe que algo estúpido está acontecendo mas não quer se envolver. Perfeito, eu disse, o circo inteiro está aqui, facilita as coisas. A cabeça da Adeline se ergueu num estalo. Royce, você não ligou. É, eu disse levantando a carta da casa de penhores, porque eu queria te surpreender, aparentemente isso virou tradição de família agora. A Lily revirou os olhos. Meu Deus, Royce, drama logo de cara. Olhei direto para Adeline. Então, quer explicar por que uma casa de penhores acha que eu penhorei a herança da minha esposa? A Adeline piscou rápido 3 vezes, um sinal claro de que estava prestes a mentir. Eu não sei do que você está falando. Tenta de novo, eu disse, sentando no braço do sofá como se fosse dono do lugar, mulher mais velha usando meus dados antigos, penhorando joias da minha casa no mesmo dia em que você e a Lily vieram aqui, isso te soa familiar. A Lily cruzou os braços. Você está sendo rude, dá para perguntar com educação. Eu não pergunto com educação para criminosos, eu disse sem perder o ritmo, só conheço uma mulher mais velha que rouba como se estivesse zerando Grand Theft Auto. O jornal do Marshall abaixou, mas ele não disse nada. A Adeline engasgou, criminosos, Royce, como você ousa chamar a própria mãe assim? Roubou da minha casa, eu corrigi, usou meu nome, penhorou itens que valem milhares, como você prefere que eu te chame, fada das joias? A Lily bufou, você está sendo ridículo, a mamãe estava tentando me ajudar. Eu me virei para ela, deixa eu ver se entendi direito. Você precisava de dinheiro, então a mãe invadiu o meu quarto, roubou as joias da avó da Alice e penhorou tudo, e de alguma forma isso deveria fazer sentido para mim. A Lily jogou o cabelo para trás como se estivesse em um reality show. Vocês nem usam essas joias, elas só ficavam ali paradas. Ah, desculpa, eu disse, então deixa eu ir penhorar as suas coisas enquanto você não está em casa, depois eu deixo um bilhete de agradecimento. Não é a mesma coisa, ela retrucou. Por que não? Eu perguntei. Por que você acha que tem direito à propriedade de todo mundo? Ela se levantou apontando o dedo para mim. Eu precisava desse dinheiro. Minha casa está em risco. Eu não posso simplesmente fazer dinheiro aparecer por mágica. E aparentemente, eu disse, você também não consegue fazer boas decisões aparecerem por mágica. A Adeline empurrou a mão da Lily para baixo. Royce, por favor, pare de atacar sua irmã. Ela está sob muito estresse. Eu disse, e agora minha esposa está sob estresse porque você esvaziou a caixa de joias dela como um guaxinim fuçando uma lixeira. Os lábios da Adeline se apertaram, nós íamos repor tudo eventualmente. Você também ia repor a avó dela, eu retruquei. A Lily suspirou dramaticamente, como se eu tivesse insultado a realeza, você é nojento. Não, eu disse, eu sou honesto, algo que vocês três deveriam tentar às vezes. A Adeline se levantou de repente, a voz tremendo não de medo, mas de orgulho ofendido. Nós somos família, nós ajudamos uns aos outros. Se pegamos algo foi porque sabíamos que você não se importaria em ajudar sua irmã. Ah, eu me importo, eu disse, eu me importo tanto que vou registrar um boletim de ocorrência. A sala congelou. O Marshall finalmente baixou o jornal por completo. Agora, filho, vamos não exagerar. Eu encarei ele, sua esposa roubou da minha casa, sua filha se beneficiou do roubo, eu estou reagindo na medida exata. O rosto da Adeline se contorceu tão rápido que quase foi impressionante. Se você contar para a polícia, eu vou ter que avisar o conselho tutelar sobre aquele incidente da queimadura com o seu filho, eles vão querer investigar. Eu levantei uma sobrancelha. Você quer usar os serviços de proteção à criança como arma contra mim porque eu te peguei roubando? Ela não respondeu. A Lily cruzou os braços ainda mais apertados. Uau, eu disse me levantando, vocês realmente estão competindo pelo prêmio de pior família do ano, parabéns. A Lily deu um passo na minha direção, se você arruinar a vida da mamãe eu juro. Você jura o quê? Eu perguntei calmamente, vai penhorar outra coisa, meu carro. Ela rosnou como se quisesse me bater, mas soubesse que eu revidaria verbalmente 2 vezes mais forte. A Adeline tentou de novo, a voz quebrando, Royce, por favor, mantém isso na família. Absolutamente, eu disse indo em direção à porta, vou contar para a família inteira começando pela polícia.
A Adeline gritou meu nome enquanto eu saía. A Lily gritou que eu era egoísta. O Marshall apenas suspirou como se desejasse ter ficado na cama. Mas eu não parei. Eu já estava na metade do caminho até o carro. Jogo iniciado. Registrar um boletim de ocorrência não é exatamente empolgante, mas honestamente eu me senti mais calmo fazendo isso do que em toda aquela conversa com a minha família. Pelo menos o policial não estava me manipulando dizendo que cartas de casas de penhores se escrevem sozinhas misteriosamente. O policial na recepção, um cara chamado Connell, ouviu enquanto eu explicava o que tinha acontecido. Ele tinha aquele olhar que policiais têm quando percebem que a história ainda nem chegou na parte boa. Então sua mãe pegou as joias da sua esposa e penhorou usando seu nome. Ele repetiu com as sobrancelhas erguidas. Isso mesmo, eu disse, e a defesa da minha irmã basicamente foi que a gente não usa o suficiente para merecer ficar com elas. Ele piscou, isso não é assim que propriedade funciona. Não conta isso para elas, eu disse, elas vão ter um colapso. Ele me entregou um formulário, certo, preenche isso aqui, o detetive designado vai dar seguimento. Quando eu terminei de escrever tudo, datas, itens, informações da casa de penhores, o O'Connell já tinha inserido o relatório básico no sistema, cara eficiente, talvez a única pessoa competente com quem eu tinha lidado naquela semana inteira. 2 dias depois eu recebi uma ligação do detetive designado para o caso, Detetive Alden, voz grave, soava como alguém que come papelada no café da manhã. Ele perguntou se eu poderia ir até lá, a Alice veio comigo porque se recusou a ficar em casa se preocupando. Quando nos sentamos, o Alden folheou o relatório e disse, me conta tudo de novo, começa pelas joias desaparecidas. Então eu contei tudo, a busca, as visitas, a carta. O Alden não interrompeu nenhuma vez, ele só fazia anotações e ocasionalmente assentia com a cabeça como quem diz, sim, isso faz sentido, essa família parece divertida. Depois ele perguntou, você tem uma lista dos itens desaparecidos? A Alice entregou a lista impressa que ela tinha feito, tinha tudo, colar, brincos, pulseira, anéis, broche, pulseira de berloques, o relógio de bolso antigo. O Alden pareceu impressionado. Normalmente as pessoas me dizem num colar e encerram o assunto. Eu dei de ombros. A Alice é organizada. Eu tenho muitos defeitos, mas casar com alguém desorganizado não é um deles. Ele deu um meio sorriso, certo. E você disse que a casa de penhores descreveu a pessoa como uma mulher mais velha. Mulher mais velha, definitivamente não eu disse, a menos que eu mude de gênero por mágica e envelheça 20 anos em um mês. O Alden se recostou na cadeira. Eles podem liberar as imagens para nós se solicitarmos. Vou pedir isso. Também pedi. Pergunta a eles sobre os detalhes do comprovante de penhor. Não só os itens, mas o método de pagamento. A caneta do Alden parou. Por quê? Porque se a minha mãe fez isso, ela não fez de forma limpa, eu disse. Ela iria direcionar o dinheiro para algum lugar ao qual já tivesse acesso. Ele assentiu uma vez, bom raciocínio. Saímos de lá não nos sentindo bem, mas pelo menos com a sensação de que alguém competente estava no comando. 3 dias depois o Alden me ligou de novo. Ross, ele disse, eu tenho as imagens. Eu nem precisei que ele dissesse mais nada, o tom já dizia tudo. Deixe eu adivinhar, eu disse, um rosto familiar. Sua mãe entrou, entregou suas informações, penhorou os itens e pegou o dinheiro, está tudo muito claro, e o comprovante de penhor mostra que o pagamento foi carregado em um cartão vinculado à minha antiga conta corrente da adolescência, aquela qual minha mãe ainda tinha acesso, disse o Alden. A Alice soltou um som de dor ao fundo, eu coloquei a mão no ombro dela. O Alden continuou, isso é uso indevido de identidade e furto, estou encaminhando a documentação para solicitar um mandado. Você não parece em dúvida, eu disse. Não estou, ele respondeu, isso é simples. Simples, quem dera minha família funcionasse assim. As 48 horas seguintes foram silenciosas, o que significava que a Lily também estava estranhamente quieta, provavelmente planejando uma nova personalidade para tentar me manipular com culpa. Então, cerca de 2 semanas e meia depois de eu ter registrado o boletim, meu telefone explodiu com ligações do Marshall. Ignorei as 2 primeiras, na terceira achei que alguém tinha morrido ou precisava de uma comida de consolação. O que? Eu atendi. A voz do Marshall estava trêmula. Ross, a polícia veio. Eles prenderam a sua mãe. Havia gritos ao fundo, a Lily obviamente berrando alguma coisa sobre como eu era malvado. Mantive a voz neutra, isso costuma acontecer quando alguém comete um crime. Você não precisava ir tão longe, disse o Marshall com a voz falhando. Ah, eu precisava sim, eu disse, isso é o que responsabilidade significa, seja bem-vindo a ela. A Lily pegou o telefone, você está feliz, ela gritou tão alto que eu tive que afastar o telefone da orelha, você destruiu tudo, a mamãe está chorando, o papai está um caco. Eu ainda vivo do dinheiro dos outros, eu disse, sim, eu conheço bem a sua rotina. Ela gritou algo ininteligível e desligou. A Alice, sentada ao meu lado, cobriu o rosto com as mãos, eu odeio que tenha chegado a esse ponto. Eu odeio que eles tenham forçado isso, eu disse.
Mais tarde naquela tarde o Alden ligou, só para avisar que sua mãe foi presa e processada. Ela tem uma audiência marcada para daqui a algumas semanas, solicitou um advogado e não fez nenhuma declaração. E a Lily, eu perguntei, ela se beneficiou do roubo. A menos que possamos provar que ela participou conscientemente, só podemos acusar a pessoa que penhorou os itens e usou sua identidade, disse o Alden, mas a investigação lista oficialmente o envolvimento dela. A Alice apertou meu braço, já é alguma coisa. O Alden pigarreou, vamos mantê-lo informado, Sr. Carter. Depois da ligação eu me recostei e soltei o ar, não foi alívio nem vitória, apenas a constatação silenciosa de que tudo agora estava exposto e não podia mais ser empurrado para baixo do tapete do jeito que minha família adorava fazer. A Adeline tinha sido presa, a Lily estava em espiral, o Marshall tentava desesperadamente fingir que tudo isso era um grande mal-entendido, mas eu estava só começando. Eu achei que as coisas poderiam se acalmar depois da prisão da Adeline, talvez eles desaparecessem em consultas com advogados, papéis de empréstimo e os dramas habituais da Lily, mas não, minha família trata o caos como se fosse um hobby em grupo. Cerca de uma semana depois da prisão eu recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia, normalmente eu não atendo, mas algo me disse que eu devia. Alô, é o Ross Carter? Perguntou uma mulher de voz calma. Sim, eu disse, quem fala? Aqui é a Rivera. Do Departamento de Serviços de Proteção à Criança e à Família, recebemos uma denúncia envolvendo seu filho e precisamos agendar uma visita domiciliar. Eu fechei os olhos por um segundo, não por medo, só para me dar um momento de engolir a irritação antes que ela virasse sarcasmo. A Rivera não merecia isso. Eu entendo, eu disse de forma controlada. Imagino que seja sobre a queimadura que ele teve meses atrás. Sim, ela disse, o relatório mencionou uma queimadura e preocupações com supervisão. Tudo bem, eu disse, nós temos a documentação do pronto-socorro e os relatórios de acompanhamento, você é bem-vinda para vir hoje. Houve uma breve pausa, como se ela não estivesse acostumada com cooperação. Hoje funciona, obrigada. Quando eu contei a Alice, ela suspirou e balançou a cabeça, eles realmente estão fazendo isso. Eu passei um braço pelos ombros dela. E eles vão falhar nisso, como falham em tudo que exige cérebro. Quando a Rivera chegou naquela tarde, ela foi profissional, educada e não entrou com atitude, o que significou que recebeu de mim nada além de respeito. Eu abri a porta, senhorita Rivera, obrigada por vir, por favor, entre. Ela assentiu, obrigada por estar disponível com tão pouco aviso. Sem problema, eu disse, não temos nada a esconder. A Alice se juntou a nós na sala segurando nosso filho, que estava feliz mascando um dinossauro de brinquedo como se ele lhe devesse dinheiro. A Rivera se sentou com a prancheta pronta, mas o tom dela permaneceu calmo. Primeiro, você pode me contar o que aconteceu com a queimadura? Eu entreguei a ela a pasta de documentos que já tínhamos preparado, ele encostou em uma panela quente logo depois que Alice desligou o fogão, nós o levamos imediatamente ao pronto-socorro, eles documentaram tudo e seguimos todas as instruções de cuidados posteriores. Ele se curou bem. Ela folheou a papelada assentindo enquanto lia, sem julgamento, sem suposições, apenas fazendo o trabalho dela. Obrigada, ela disse. Vou precisar verificar algumas áreas da sua casa, o quarto dele, medidas de segurança, coisas assim. O que precisar, eu disse apontando para o corredor, você provavelmente vai achar a casa mais segura do que uma fábrica de plástico bolha. Minha esposa não brinca quando o assunto é segurança infantil. A Alice sorriu e a Rivera também. Ela checou tudo de forma metódica, altura do berço, protetores de tomada, posição de produtos de limpeza, armário de remédios, despensa, organização da cozinha, ela até se ajoelhou para verificar as travas dos armários mais baixos. Nosso filho a seguiu como se ela fosse a pessoa mais interessante que ele já tinha visto. Quando terminou, ela se levantou e escreveu uma anotação final, tudo parece muito apropriado, não tenho nenhuma preocupação até agora. Eu assenti com respeito, agradeço por ter tirado um tempo. Só tenho mais algumas perguntas de rotina, ela disse. Respondemos tudo honestamente, rotinas diárias, horários de refeições, cuidados com a criança, métodos de disciplina. A Rivera anotou nossas respostas, assentindo de vez em quando. Quando terminou, fechou a pasta, tudo bem, vou marcar este relatório como infundado. A Alice soltou o ar, obrigada. A Rivera se levantou para ir embora, não posso comentar sobre quem fez a denúncia, mas alguns casos claramente não correspondem às preocupações listadas. Eu a acompanhei até a porta, se precisar de qualquer coisa da nossa parte, ligue a qualquer momento, e obrigada novamente por nos tratar com justiça. Ela deu um pequeno sorriso agradecido e saiu. Assim que a porta se fechou, meu telefone vibrou. Eu nem precisei olhar para saber quem era. Lily. Então, aproveitou o DCF, talvez da próxima vez não mande prender a mamãe. Eu encarei a mensagem, balancei a cabeça e digitei, caso encerrado, tenta de novo. Ela ligou imediatamente, eu atendi principalmente por curiosidade para ver qual delírio ela escolheria dessa vez. Ela nem respirou antes de gritar, você acha isso engraçado? Não, eu disse com calma, mas acho você.
Previsível. Você destruiu a vida da mamãe. Não, eu disse mantendo a voz firme, a mamãe destruiu a própria vida, eu protegi a minha. Ela gaguejou, se você tivesse me ajudado com a hipoteca. Aí está, eu interrompi, o clássico da Lily, você precisava de dinheiro, então naturalmente o mundo inteiro deveria pagar por isso. Você é inacreditável, ela retrucou. E você é irresponsável, eu disse, péssima combinação. Ela gritou algo antes de eu encerrar a ligação. Uma hora depois, o Marshall deixou uma mensagem de voz com a mistura característica de culpa e negação. Royce, filho, isso está destruindo a família. Podemos conversar em particular sem toda essa coisa legal. Apaguei a mensagem naquela noite. A Alice e eu nos sentamos no sofá depois de colocar nosso filho para dormir, ela se encostou em mim. Fico feliz que você tenha permanecido calmo hoje, ela disse. A Rivera estava apenas fazendo o trabalho dela. Eu respondi, respeito funciona nos dois sentidos. E o resto da sua família? Ela perguntou. Eu dei um meio sorriso, eles recebem o que conquistam. A Alice assentiu e segurou minha mão. Eles não percebem, ela disse em voz baixa, que você não é alguém que cede. Não, eu disse, e eles finalmente estão aprendendo isso. O detetive Alden me ligou numa manhã de quarta-feira enquanto eu tomava café. Vi o nome dele na tela e atendi imediatamente. A Alice me olhou por cima da xícara de café esperando. Bom dia, Royce, disse o Alden. Queria te atualizar antes que a papelada siga adiante. O promotor do estado revisou o caso. Eu já sabia o que vinha, aquele tom, não era boa notícia nem ruim, era decepção burocrática. Deixe eu adivinhar, eu disse, eles arquivaram. Houve uma breve pausa, decidiram não apresentar acusações, disse o Alden, não porque não aconteceu, mas porque o gabinete do promotor decidiu não prosseguir com base em prioridades. Eles estão direcionando para a esfera civil e restituição em vez de tratar como criminal. Eu soltei o ar lentamente. Então, sim, ela fez, mas não vale o esforço. Basicamente isso, ele disse, as provas são sólidas, eles só escolheram não gastar recursos com isso. Eu me recostei na cadeira e esfreguei o maxilar, então ela roubou milhares em joias, usou minha identidade, penhorou tudo em vídeo, e a posição oficial é que não vários recursos, ótimo sistema. O Alden suspirou como quem concorda, mas não pode dizer, eu entendo a frustração, mas a prisão ainda vai constar no registro dela. A Alice se animou com isso, então ela não sai limpa. Não, disse o Alden, a prisão permanece e a Casa de Penhores já confirmou que está cooperando se vocês escolherem ação civil. Eu assenti, certo, obrigado pela atualização, detetive. Me ligue se precisar de algo, ele disse e desligou. A Alice se aproximou e colocou a mão no meu ombro, então é isso, o caso criminal acabou. Basicamente, eu disse, mas as consequências ainda existem, só não as que queríamos. Ela assentiu, então focamos no que podemos controlar. Essa era uma coisa da Alice. Ela não entrava em espiral, não catastrofizava, ela se ajustava, e eu a amava por isso. Mais tarde naquele dia o Alden nos enviou por e-mail a papelada necessária para recuperar o que ainda não tinha sido vendido das joias. A Casa de Penhores teve que manter certos itens além do prazo de resgate por causa da investigação. Agora que o caso criminal estava encerrado, eles podiam devolver o que restava. Fomos até lá naquela tarde. O mesmo funcionário de antes me reconheceu na hora. Ei, ele disse, o detetive falou que você viria. Ele trouxe uma bandeja com o que ainda tinham, a pulseira de ouro com as iniciais, o broche vintage de pérolas, a pulseira de berloques de prata e o relógio de bolso antigo. Os olhos da Alice suavizaram, mas também se apertaram, alívio misturado com o luto. As peças que faltavam eram óbvias, o colar, os brincos de diamante, os anéis de safira e esmeralda, vendidos, perdidos, sem como recuperar. Sinto muito pelas peças que faltam, disse-o funcionário, depois que são vendidas, está fora das nossas mãos. Eu assenti, não é culpa sua, você não roubou. A Alice segurou a pulseira com cuidado, passando o polegar pelas iniciais, pelo menos recuperamos alguma coisa. Embalamos os itens com cuidado e fomos embora. No caminho para casa recebi uma ligação de um número desconhecido, não atendi. 1 minuto depois chegou uma mensagem da Lily. Ouvi dizer que as acusações da mamãe foram retiradas, parece que a justiça venceu. Eu dei um meio sorriso, a ilusão era impressionante, o registro de prisão dela manda lembranças. Ela não respondeu por um tempo, depois escreveu, você é nojento, você quer que a própria mãe sofra, eu perdi a casa por causa de tudo isso, você está feliz agora. Aí estava o verdadeiro problema, não justiça, não moralidade, a casa dela, não porque ela administrou mal o dinheiro por anos, não porque ignorou todos os conselhos que qualquer pessoa já deu a ela, não, no mundo da Lily tudo de ruim era sempre culpa de outra pessoa. Eu respondi, você perdeu a casa porque tomou decisões terríveis e esperou que todo mundo pagasse por elas. Ela respondeu na hora, a mamãe estava tentando me ajudar roubando da sua esposa. É, heróico. Depois disso ela não respondeu mais. Quando entramos na garagem, a Alice estendeu a mão e segurou a minha, você lidou bem com isso.
Eu dei de ombros. Lidar com a Lily é como falar com uma parede de tijolos, só que a parede não grita de volta. Entramos em casa, nosso filho estava dormindo, a casa estava silenciosa e, pela primeira vez, eu não estava esperando que algo horrível acontecesse. Eu tinha uma lista de coisas a fazer, coisas práticas. Primeiro, trocar as fechaduras. Liguei para um chaveiro naquela mesma noite. Quando ele chegou não fez perguntas, apenas trocou as peças e me entregou as chaves novas. Eu agradeci, dei uma boa gorjeta e joguei as chaves antigas numa gaveta. Depois, remover a família de todas as listas de acesso, retirada na creche, pediatra, contatos de emergência, tudo. Apenas Alice, eu e um amigo próximo permaneceram autorizados. Em seguida, congelar meu crédito, porque se Adeline tinha usado minhas informações antigas uma vez, eu não ia dar uma continuação. Por fim, proteger as joias recuperadas. Eu e Alice colocamos os itens com cuidado em um cofre novo que tínhamos comprado, um modelo pesado de aço, à prova de fogo, que não ia a lugar nenhum. Quando tudo terminou, sentamos juntos no sofá, o cofre trancado e fixado atrás de nós. A Alice apoiou a cabeça no meu ombro. Eles não vão parar, você sabe. Não, eu disse, mas também não vão chegar perto de novo. Ela sentiu, bom. Recebi outra ligação do Marshall. Deixei tocar até cair, ele deixou uma mensagem de voz. Eu nem ouvi a mensagem, naquele ponto eu não precisava ouvir mais nada de nenhum deles, eles já tinham dito o suficiente, feito o suficiente e perdido o suficiente, e eu não ia perder mais nada para eles nunca mais. Acordei na manhã seguinte me sentindo normal, centrado, como se finalmente tivesse parado de tentar negociar com um incêndio dentro de casa. A Alice estava na cozinha fazendo o café da manhã, nosso filho estava na cadeirinha dele esmagando mirtilos como se estivesse interrogando cada um deles, parecia a vida real de novo, não o pesadelo prolongado em que minha família nos arrastou por semanas. A Alice olhou por cima do ombro e sorriu. Dormiu bem. Melhor que Adeline, tenho certeza, eu disse pegando o café. Ross, ela disse em tom suave, mas eu percebi o sorriso que ela tentou esconder. O que é preciso é preciso. Enquanto comíamos, meu telefone vibrou de novo. Marshall, claro, persistente do jeito que só um homem que se recusa a encarar a realidade consegue ser. Deixei tocar. 2 minutos depois apareceu uma mensagem. Filho, por favor fale comigo, sua mãe está devastada, isso não é você. Ergui uma sobrancelha. Isso não é eu, repeti, claro, porque eu estabelecer limites agora é aparentemente uma mudança de personalidade. A Alice soltou uma risadinha. Eles realmente acham que você ainda tem 16 anos. É, eu disse, só que agora eu tenho coluna, uma hipoteca e o sistema jurídico na descagem rápida. Depois do café da manhã levamos nosso filho ao parque, coisas normais, balanços, escorregadores, crianças pequenas discutindo sobre quem é dono de qual pá, era um daqueles dias de clima perfeito em que o ar parece limpo e o sol não tenta te cozinhar vivo. Pela primeira vez em muito tempo eu não estava vasculhando meus pensamentos atrás da próxima crise, sem esperar a próxima carta, ligação ou colapso, apenas existindo. Então meu telefone vibrou de novo, número desconhecido, mas a mensagem entregou na hora. Lily. Eu sei que você me bloqueou, mas preciso falar com você, isso não é justo, eu perdi tudo por sua causa. Eu não respondi, nem cheguei a abrir a mensagem inteira, só enfiei o telefone de volta no bolso. A Alice percebeu, sua irmã. Quer desabafar? Não, eu disse, estou me aposentando de fazer trabalho emocional para idiotas. Ela riu, orgulhosa de você. Caminhamos um pouco empurrando o carrinho, deixando nosso filho balbuciar para os patos. Em certo momento Alice enfiou a mão na minha. Fico feliz que você não tenha cedido dessa vez, ela disse. Eu terminei de ceder, eu respondi. Toda vez que eu cedia eles tomavam como permissão. Quando chegamos em casa havia uma carta colada na nossa porta, porque aparentemente minha família descobriu táticas de mensagem estilo guerrilha. Era do Marshall, a letra dele era inconfundível. Ross, precisamos consertar isso, sua mãe não está dormindo, a Lily está em um estado muito ruim, eu sei que coisas foram feitas errado, mas a família precisa permanecer unida, por favor encontre com a gente, podemos conversar sem raiva. Eu suspirei, ele realmente acha que isso é um episódio de sitcom tipo briga familiar. A Alice leu por cima do meu ombro, o que você vai fazer? Eu dobrei o papel com cuidado e joguei no lixo, exatamente o que acabei de fazer. Ela sentiu satisfeita. Naquela noite comecei a fazer as coisas finais que eu deveria ter feito anos atrás, bloquear e-mails, remover contas compartilhadas, apagar pastas antigas na nuvem, fazer backup de documentos importantes e colocá-los no cofre. A Alice me ajudou a listar tudo o que queríamos trancar e percorremos a casa garantindo que nada estivesse acessível a ninguém além de nós. Depois liguei para a creche e atualizei os registros de novo só para reforçar, nenhuma autorização de retirada para Adeline ou Lily, sem exceções. Depois de tudo isso ficou quieto, muito quieto, estranho no começo, depois confortável, como o silêncio depois de desligar um ventilador barulhento que você nem percebeu que estava te incomodando.
Alguns dias se passaram sem ligações, sem mensagens, sem aparições surpresa. A Lily sumiu, o Marshall parou de deixar recados, a Adeline não tentou outra manobra com os serviços sociais. Em vez disso, a única coisa que eu ouvi foi por meio de uma prima. A Lily tinha lançado uma campanha completa de vitimização no Facebook, posts do tipo quando o próprio sangue te trai. Algumas pessoas se importam mais com objetos do que com família. Eu perdi tudo e ninguém se importa. Lily clássica, reescrevendo a história antes mesmo da tinta secar. Eu não me importei, a Alice não se importou e, honestamente, nossas vidas estavam melhores sem o barulho. Uma noite, depois de colocar nosso filho para dormir, a Alice e eu sentamos no sofá com o cofre aberto ao nosso lado, tiramos as peças que recuperamos da casa de penhores, a pulseira, o broche, o relógio, a pulseira de berloques. A Alice segurou a pulseira por um bom tempo. Não é tudo, ela disse em voz baixa. Eu sei, eu disse, mas é alguma coisa, e o resto, não vamos perder mais nada para eles nunca mais. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Promete. Eu beijei o topo da cabeça dela. Prometo. Trancamos o cofre, deslizamos de volta para o compartimento escondido e fechamos o painel. Fim da história, só que não exatamente, porque histórias não terminam de forma limpa na vida real, mas este capítulo das nossas vidas, essa parte em que minha mãe rouba de mim, minha irmã faz birra e meu pai finge que nada aconteceu, essa parte acabou e eu não ia viver isso uma segunda vez. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição, isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Eu estava na minha quarta viagem de trabalho quando o e-mail chegou. Você está demitido. Eu apenas sorri. 72 horas depois, 3 clientes congelaram o acordo e 380 milhões de dólares saíram pela porta comigo. Ei, Reddit, eu sou Hunter, 31 anos, homem. Tentei escrever a versão curta disso, mas não consegui, então pegue um lanche e fique confortável, porque essa história é um pouco longa e complicada. O e-mail chegou à minha caixa de entrada em algum ponto sobre o Atlântico. A comissária de bordo tinha parado de me oferecer os pretzels gratuitos por volta da segunda hora, provavelmente porque eu já tinha comido 4 pacotes, e ela começou a me olhar com uma preocupação genuína. Classe econômica por 10 dias, 3 países, 4 voos, um negócio no valor de 380 milhões de dólares. E eu estava espremido em um assento do meio porque alguém da contabilidade tinha decidido que passagens na classe executiva não estavam alinhadas com as prioridades orçamentárias atuais. Enquanto isso, Bennett Aldrich, o sobrinho do CEO, tinha voado de classe executiva para uma conferência de liderança em Scottsdale no mês passado, onde sua maior conquista foi pegar uma queimadura de sol e perder o laptop da empresa na piscina de um resort. Foi então que eu vi, assunto, aviso de rescisão com efeito imediato. Um parágrafo de linguagem corporativa padrão explicando que meu acesso havia sido revogado, minhas credenciais suspensas e que eu não deveria retornar às propriedades da empresa. O texto inteiro parecia ter sido gerado por um software de RH que cobrava por palavra e não tinha alma, o que, agora que penso nisso, provavelmente foi exatamente o que aconteceu. O remetente era Walter Aldrich, CEO do Aldrich Infrastructure Group, o mesmo Walter que tinha me olhado nos olhos 11 dias atrás, apertando minha mão com as 2 mãos daquele jeito que políticos fazem, e me disse que eu era a única pessoa em quem ele confiava para fechar o Acordo Bridger. O Acordo Bridger, 3 clientes de serviços públicos em 3 regiões, energia solar em escala de rede, armazenamento em baterias, modernização de subestações. Eu tinha passado 10 meses construindo isso do zero, cada relacionamento, cada visita a locais, cada chamada de conferência às 3 da manhã porque alguém na Alemanha não entendia fusos horários, 380 milhões de dólares em contratos ao longo de 5 anos, o maior negócio da história da empresa. Eu tinha assinado o acordo preliminar final no Brasil exatamente 8 horas antes, apertado a mão do CEO deles, e agora eu estava desempregado a 35 mil pés de altitude, espremido entre um estranho roncando e uma janela que não mostrava nada além do negro do Oceano Atlântico. Eu não entrei em pânico, apenas fiquei sentado naquele assento miserável, encarando o e-mail, e senti algo frio e calmo se instalar no meu cérebro. Tentei acessar nosso sistema de gerenciamento de projetos, acesso negado, o e-mail corporativo havia sumido, a unidade compartilhada com 10 meses do meu trabalho estava bloqueada. Eles tinham me apagado de todos os sistemas como se eu fosse um vírus que precisava ser colocado em quarentena. Alcancei minha mochila e tirei um segundo laptop. Minha namorada, Cassidy, tinha insistido que eu mantivesse tudo separado. Ela trabalha com contratos e conformidade em outra empresa e é o tipo de pessoa que lê termos de serviço por diversão e encontra brechas em contratos de aluguel. Em 30 segundos, cerca de 8 meses atrás, ela me sentou e explicou, em termos detalhados e levemente aterradores, exatamente como as empresas ferram funcionários que estão saindo se tentarem te enterrar. Ela disse que você precisa ter mãos limpas e hardware limpo. Tudo que está nos sistemas deles pertence a eles. Tudo que está nos seus sistemas pertence a você. Nunca misture os dois. Eu liguei o laptop, entrei em um serviço de e-mail criptografado que não tinha nada a ver com a Aldrich Infrastructure.
Verifiquei 3 mensagens de pessoas que não tinham ideia de que eu tinha acabado de ser demitido, mas que esperavam muito ouvir de mim. Eles achavam que me demitir no meio do voo me deixaria encurralado e desesperado. Em vez disso, eles apenas cortaram o último fio que me ligava a uma empresa que vinha me usando como um burro de carga enquanto me tratava como um temporário. Fechei os 2 laptops, enfiei o pior travesseiro de viagem do mundo atrás do meu pescoço e consegui realmente dormir pela primeira vez em 4 dias. Agora deixe-me voltar 6 meses antes daquele e-mail. Eu comecei a notar padrões que não faziam sentido, e não estou falando de pistas sutis, estou falando de placas de neon com setas apontando para elas. O primeiro sinal de alerta foi a promoção que evaporou como neblina matinal. Eu comandava o desenvolvimento de projetos internacionais para a Aldridge havia 7 anos, fechando negócios que ninguém mais conseguia fechar, voando para canteiros de obras que ninguém mais queria visitar, passando feriados em aeroportos e fins de semana em chamadas de conferência com executivos nervosos que precisavam que alguém segurasse suas mãos em decisões técnicas complexas. Quando a posição de vice-presidente de operações globais foi aberta, eu achei que basicamente era minha. Eu tinha o histórico, eu tinha os relacionamentos com clientes, eu tinha cartas de recomendação de executivos de concessionárias em 4 países diferentes que pediam especificamente por mim em seus projetos. Então eles deram o cargo para Bennett, o sobrinho do CEO, um cara que estava na empresa havia 19 meses e cuja principal qualificação parecia ser compartilhar material genético com um homem que assinava os cheques. Toda a experiência profissional dele consistia em um MBA de uma escola que fazia propaganda em outdoors de rodovia, uma breve passagem por uma consultoria que já não existia mais e 18 meses participando de reuniões que eu comandava, enquanto ocasionalmente fazia perguntas que deixavam os clientes desconfortáveis. Uma vez eu vi Bennett perguntar a um executivo de concessionária se os painéis solares armazenavam luz solar para uso noturno. O silêncio que se seguiu foi doloroso. Eu tive que intervir e redirecionar a conversa antes que perdêssemos um contrato de 40 milhões de dólares por pura vergonha alheia. Na festa de anúncio, Bennett me encontrou perto da estação de café e estendeu a mão com confiança. Hunter, estou realmente ansioso para trabalhar com você, aprender com você. Na verdade, o tio Walter diz que você é o melhor fechador que temos. Eu apertei a mão dele e sorri, disse parabéns. Não mencionei que fechador aparentemente era uma categoria diferente de líder e que essa distinção parecia ser inteiramente sobre qual sobrenome estava no prédio. O segundo sinal de alerta foi o roubo de crédito, que acontecia com tanta regularidade que eu comecei a manter uma planilha. Passei 3 meses desenvolvendo uma proposta para um grande projeto de modernização da rede elétrica em Nevada, avaliações de locais sob um calor do deserto que fez o painel do carro alugado exibir um aviso real sobre a temperatura externa, pesquisa de licenças que me obrigou a me tornar um especialista em regulamentações de zoneamento do condado que eu nunca quis conhecer, estudos de interconexão com a concessionária local que envolveram aproximadamente 47 chamadas de conferência. Cada uma ligeiramente mais tediosa do que a anterior. Quando o cliente assinou, o anúncio interno creditou a vitória à equipe de operações globais sob a liderança de Bennett Aldridge. Meu nome apareceu em uma nota de rodapé, listado sob consultoria técnica. Consultoria técnica, como se eu fosse o cara de que consertou o projetor, e não a pessoa que construiu todo o negócio e voou para fechá-lo. Levei isso ao meu gerente, ele fez uma careta como se eu tivesse pedido que ele resolvesse um problema matemático complexo enquanto fazia malabarismo e disse que eu deveria focar no sucesso da equipe em vez do reconhecimento individual. Eu apontei que não havia equipe, que eu tinha feito o trabalho sozinho, e que Bennett havia participado exatamente de uma reunião, no final, onde sua contribuição consistiu em acenar com a cabeça nos intervalos apropriados. O terceiro sinal de alerta foi o próprio Bennett, que tinha transformado o roubo de crédito em uma forma de arte. O cara tinha um senso doentio para aparecer exatamente no momento certo e reivindicar trabalho que não tinha feito. Ele entrava em uma reunião com clientes que eu estava conduzindo, fazia 1 ou 2 perguntas superficiais e, de alguma forma, acabava sendo a pessoa que liderava o engajamento no relatório de acompanhamento. Ele se colocava em cópia em cadeias de e-mails com as quais não tinha nada a ver e depois as encaminhava para Walter com comentários que faziam parecer que ele tinha conduzido o projeto desde o início. A pior parte era vê-lo tentar realmente fazer trabalho técnico. Eu participei de uma chamada uma vez em que ele explicou a um cliente que sistemas de armazenamento em baterias funcionavam basicamente como um carregador de celular muito grande, só que para prédios. O engenheiro-chefe do cliente parecia estar sofrendo um pequeno derrame. Tive que me silenciar para que ninguém me ouvisse rindo e depois reativar o microfone para salvar o que restava da conversa. Em outra ocasião, ele tentou liderar uma visita a um local em uma instalação solar que já havíamos concluído. Ele apareceu usando sapatos de couro italiano e um terno sofisticado. Na segunda hora, tinha pisado em algo desagradável, reclamado do calor 6 vezes e perguntado ao encarregado por que os painéis não estavam apontados diretamente para o sol. O encarregado, um cara chamado Doug, que estava no setor havia 30 anos, olhou para mim com uma expressão que combinava exaustão e intenção homicida. Tive que explicar que os painéis eram sistemas de rastreamento que se moviam ao longo do dia. Bennett assentiu como se aquela fosse uma informação que ele definitivamente já soubesse o tempo todo.
Ele também tinha o hábito de fazer promessas aos clientes que não podíamos cumprir. Dizia que prazos não eram problema sem verificar com a engenharia, concordava com especificações que não oferecíamos, comprometia-se com preços que não existiam em nenhum orçamento que eu já tivesse visto. Depois, encaminhava a cadeia de e-mails para mim com uma nota dizendo: "Você consegue fazer isso funcionar." Mas o momento em que eu soube que estava realmente acabado veio durante um almoço do conselho, cerca de 4 meses antes da demissão. Eu estava na sala de conferências ao lado preparando materiais para uma apresentação a clientes naquela tarde. A porta entre as salas não tinha sido fechada corretamente e eu podia ouvir Walter falando com 2 membros do conselho, as vozes ecoando pela fresta. Um dos conselheiros riu de algo. Então a voz de Walter, clara como o dia, disse: "Hunter é bom no que faz, excelente fechador, mas não é material de liderança, não tem a presença certa, os clientes o adoram, mas precisamos dele no campo, não na sala do conselho." Fiquei ali parado, segurando uma pasta cheia de trabalhos que tinham rendido milhões de dólares àquelas pessoas, ouvindo-os reduzir 7 anos da minha carreira a trabalho de campo. Voltei para minha mesa, abri um navegador privado e comecei a pesquisar como formar uma empresa de responsabilidade limitada. Naquela noite contei tudo para Cassidy. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento e então disse algo que cortou todo o ruído: "Eles te veem como uma ferramenta. Você nunca será outra coisa para eles. Por que você ser mais do que isso ameaça as pessoas que são menos?" Ela me ajudou a construir a estrutura do que eventualmente se tornaria a Ironwood Infrastructure. Passamos noites e fins de semana montando tudo, sem investidores, sem anúncios, sem rastro em papel que ligasse de volta a Aldrich, apenas uma entidade legal limpa, uma rede crescente de ex-colegas que tinham sido empurrados para fora da mesma forma que eu estava sendo empurrado e um plano. Continuei fechando negócios para Aldrich, continuei voando para canteiros de obras, continuei sorrindo em reuniões, enquanto silenciosamente me preparava para o dia em que sorrir não seria mais necessário. O acordo Bridger deveria ser a minha obra-prima, 3 clientes de concessionárias em 3 regiões, todos assinando para modernizações coordenadas de infraestrutura, energia solar em escala de rede, armazenamento em baterias, modernização de subestações. O tipo de projeto que leva anos de construção de relacionamentos e meses de coordenação técnica. Chegar até lá foi uma aventura à parte. A primeira parada foi Frankfurt. Meu voo de conexão saindo de Nova York atrasou 4 horas por problemas mecânicos, o que o agente do portão explicou com a resignação cansada de alguém que já tinha feito aquele discurso 800 vezes. Perdi minha conexão original e tive que correr pelo terminal para pegar um voo posterior que já estava em processo de embarque, chegando ao portão suado, com a camisa encharcada e respirando como se tivesse acabado de terminar uma maratona. Então a segurança me puxou para uma inspeção adicional, porque aparentemente minha bagagem de mão parecia suspeita. Passei 20 minutos assistindo a um homem muito sério examinar minhas amostras de equipamentos elétricos como se pudessem explodir a qualquer momento. Ele me perguntou o que era uma ficha de especificação de transformador, eu expliquei, ele assentiu como se tivesse entendido. Quando finalmente aterrissei em Frankfurt, minha bagagem despachada tinha decidido tirar férias em Amsterdã. A companhia aérea prometeu que ela chegaria dentro de 24 a 48 horas, o que significou que passei meus 2 primeiros dias na Alemanha fazendo reuniões com clientes usando as mesmas roupas que eu vestia havia quase 20 horas. Klaus Richter era o responsável pela aquisição de infraestrutura da Rhine Valley Power e ele era o cliente mais cético com quem eu já tinha trabalhado. O sujeito já tinha sido prejudicado por contratantes americanos antes, prazos perdidos, estouros de orçamento, equipamentos que chegavam e não correspondiam às especificações. Ele deixou claro logo na nossa primeira reunião que não confiava em promessas, confiava em desempenho, todo o resto era ruído. Passei 4 dias fazendo visitas a locais que a maioria dos executivos nunca vê, rastejando por subestações elétricas sob uma chuva que parecia pessoal, revisando especificações de transformadores com a equipe de engenharia dele até meus olhos cruzarem e meu vocabulário em alemão aumentar em cerca de 300 termos técnicos que eu nunca usaria em uma conversa casual. Por volta do 3º dia, paramos em uma instalação que estava tendo problemas com uma obra recente, trabalho de outro contratante, não nosso, mas Klaus queria ver como eu lidaria com isso. Passei 2 horas com a equipe de manutenção dele, analisei o problema e identifiquei uma falha de cabeamento que o contratante original tinha deixado passar. Klaus observou tudo sem dizer uma palavra. Quando terminei, ele assentiu uma única vez, só uma vez, mas eu consegui ver algo mudar na expressão dele. Naquela noite, jantamos em um pequeno restaurante perto do escritório dele. Em algum momento entre o Sanitzel e o café, ele se recostou na cadeira e me olhou diretamente. O que acontece se a Aldrich tiver problemas internos, se houver rotatividade? A Aldrich tem profundidade, eu disse, mas vou ser direto com você, a maior parte dessa profundidade sou eu e minha equipe. Se algo mudar, você deveria ter opções. Ele me analisou por um longo momento. Opções são boas, envie-me opções. A segunda parada foi nos arredores de Austin. O voo de Frankfurt foi tranquilo, o que pareceu suspeito depois de tudo mais.
Minha mala finalmente tinha me alcançado, o avião pousou no horário e eu comecei a relaxar. Então a alfândega decidiu que eu parecia interessante. Passei 45 minutos em uma sala pequena respondendo perguntas sobre por que eu tinha visitado 3 países em 10 dias e o que exatamente havia nos estojos de equipamentos que eu carregava. O agente continuava perguntando sobre componentes elétricos como se eu estivesse construindo algo perigoso. Expliquei especificações de transformadores aproximadamente 6 vezes. Ele assentia e continuava fazendo as mesmas perguntas. Eventualmente o supervisor dele se aproximou, olhou minha papelada, olhou para mim e me liberou com um dar de ombros. Bem-vindo às viagens internacionais de negócios. Wade Thornton comandava a Lone Star Grid Solutions e ele era o maior cliente potencial do acordo. Ele tinha construído a empresa do zero no mercado de energia do Texas, o que significava que tinha sobrevivido a colapsos do petróleo, mudanças regulatórias e cerca de 6 ciclos econômicos diferentes que deveriam ter destruído o negócio dele. Ele não tinha nenhuma paciência para besteira corporativa e tinha a reputação de demitir contratantes que não entregavam. Encontrei com ele em um canteiro de obras a cerca de 1 hora da cidade, construção ativa por toda parte, equipamentos em movimento, caminhamos por todo o local juntos. Wade fez perguntas detalhadas sobre cadeias de suprimento, capacidade de garantias, cobertura de seguros, planos de contingência, o tipo de pergunta que me mostrou que ele já tinha sido prejudicado antes e não seria de novo. Em determinado momento, paramos perto de uma fileira de unidades de armazenamento em baterias que estavam sendo instaladas. Wade olhou para elas, depois para mim. Você é o motivo de eu ainda estar neste acordo, você sabe disso, certo? Eu disse que apreciava a confiança. Não é confiança, ele disse, é observação. Sua empresa tem escritórios bonitos, materiais de marketing elegantes, mas é você quem realmente sabe o que está acontecendo. Já trabalhei com ternos vazios o suficiente para reconhecer os de verdade. Mencionei casualmente que eu sempre procurava maneiras de reduzir custos indiretos e melhorar a entrega para clientes que valorizavam resultados acima de apresentação. Ele arqueou a sobrancelha. Você está começando algo. Eu disse que acreditava em manter opções abertas. Ele assentiu. Inteligente, mantenha-me informado sobre essas opções. A terceira parada foi São Paulo. Entrar no Brasil foi uma aventura à parte. Meu visto tinha uma discrepância de data que o agente de imigração achou fascinante. Tivemos uma conversa de 30 minutos no meu português quebrado e no inglês quebrado dele que não resultou absolutamente em nada além de frustração mútua. Eventualmente outro agente se aproximou, carimbou meu passaporte e me liberou com algo que poderia ter sido um pedido de desculpas ou poderia ter sido um insulto. Marco comandava a Verde Energia, uma concessionária de rápido crescimento com planos agressivos de expansão. E um CEO que tomava decisões a uma velocidade que aterrorizava a maioria dos contratantes americanos. Ele havia agendado 4 reuniões em um único dia, uma inspeção em um local em uma usina solar a 2 horas da cidade e um jantar com sua equipe executiva que iria até a meia-noite. O homem aparentemente funcionava com 3 horas de sono e esperava que todos ao redor acompanhassem o ritmo. A visita ao local foi brutal, 2 horas para ir e 2 para voltar em uma van sem ar-condicionado, em estradas que aparentemente tinham sido projetadas por alguém com rancor contra sistemas de suspensão. Meus sapatos não eram feitos para caminhar em fazendas solares e eu tinha perdido minhas botas em algum ponto do trato digestivo do sistema da companhia aérea. Quando terminamos, meus pés estavam destruídos e eu tinha quase certeza de que tinha desenvolvido uma leve insolação. Mas Marco ficou impressionado. Quando ele me acompanhou até o táxi naquela noite, segurou meu ombro e disse, você é o negócio, Hunter, não a sua empresa, não os executivos deles, você. Se algum dia decidir trabalhar por conta própria, quero ser sua primeira ligação. 3 cidades, 3 clientes, 3 sementes plantadas em um solo que a Aldrich Infrastructure nem sabia que existia. Voltei para casa sentindo como se estivesse carregando algo valioso e perigoso, uma arma carregada que ninguém podia ver. A ligação do meu irmão chegou 2 dias antes de eu partir para a viagem internacional e, em retrospecto, todos os alarmes que eu ignorei deveriam ter sido ensurdecedores. Lucas e eu nunca fomos próximos. 3 anos mais novo, significativamente melhor em agradar nossos pais, de alguma forma tinha transformado um diploma medíocre em administração em um talento para falar em uma carreira de trabalhos de consultoria que nunca duravam mais de 1 ano, mas sempre soavam impressionantes nos jantares de família. Crescendo, ele era o encantador, aquele que conseguia se livrar de qualquer situação, o mesmo que foi pego colando em uma prova e de alguma forma convenceu o professor de que tinha sido um mal-entendido. Nossos pais o adoravam. Quando eu economizei dinheiro no meu primeiro emprego, meus pais sugeriram que eu emprestasse parte para o Lucas para a ideia de startup dele. Quando essa startup fracassou, o que aconteceu de forma espetacular, ninguém esperava que ele me devolvesse o dinheiro. Eu era o responsável, Lucas era o criativo. Então, quando ele ligou pedindo para nos encontrarmos para um café, eu deveria ter desconfiado. Ele nunca ligava só para colocar a conversa em dia. Nos encontramos em um lugar perto do meu apartamento.
Ele chegou atrasado, o que era padrão. Ele sempre foi bom em parecer bem-sucedido, mesmo quando a conta bancária contava outra história. A conversa começou normal. Como vai o trabalho? Como vai a Cassidy? Aquela conversa fiada que as pessoas usam para rodear o que realmente querem discutir. Então Lucas começou a fazer perguntas que soavam diferentes. Como a empresa estava indo, se havia grandes mudanças chegando, como era meu relacionamento com a liderança, se eu estava feliz ali, se eu já tinha pensado em fazer algo por conta própria. Essa última pergunta deveria ter disparado todos os alarmes. Eu já tinha pensado, e ele nunca tinha se importado com a minha carreira antes, exceto como algo para comparar de forma desfavorável com o suposto potencial dele. Mas eu estava cansado e distraído, focado na viagem que se aproximava, então dei respostas vagas. As coisas estão corridas, tenho algumas viagens chegando, a mesma rotina de sempre. Lucas concordava com a cabeça, fazendo perguntas de acompanhamento que pareciam estranhamente específicas. Eu conhecia o Bennett Aldrich, o que eu achava dele, se tinha ouvido algo sobre mudanças na liderança da empresa. Eu disse que Bennett era o sobrinho do CEO e deixei por isso mesmo, não pensei muito a respeito. 2 semanas depois, sentado naquele voo transatlântico com um e-mail de demissão na tela, comecei a ligar pontos que deveriam ter sido óbvios desde o começo. Cassidy percebeu primeiro. Ela tinha conseguido acesso à minha documentação de rescisão, que tinha chegado por e-mail cerca de 1 hora depois do aviso de demissão, e estava analisando tudo com o tipo de foco intenso que normalmente reservava para negociações contratuais. Por volta da página 6, ela parou e levantou o olhar. Há uma referência aqui a informações confiáveis de terceiros sugerindo atividades competitivas. O que isso significa? Senti algo frio atravessar meu peito. Mostra para mim. Ela virou o laptop. Lá estava, enterrado na seção de justificativa legal, fontes terceiras confiáveis, informações indicando preparativos competitivos potenciais, fundamentos para rescisão imediata sem período padrão de aviso prévio. Fontes terceiras. Alguém tinha falado. Dado o momento, o nível de detalhe e o fato de que apenas um punhado de pessoas sabia sobre Ironwood, a lista de suspeitos era muito curta. Liguei para o Lucas do aeroporto no momento em que aterrissei. Hunter, como foi a viagem? Soube que você estava viajando. Como você soube disso, Lucas? Uma pausa. O que você quer dizer? Você mencionou quando tomamos café. Eu disse que tinha uma viagem chegando. Não disse onde nem quando. Como você sabia que eu estaria viajando agora? Uma pausa mais longa. Olha, eu não sei o que você está insinuando. Eu não estou insinuando nada, estou fazendo uma pergunta direta. Como você soube da minha viagem e por que há uma referência a fontes terceiras na minha documentação de demissão? Quem mais sabia sobre a Ironwood? Silêncio. Tá bom, tudo bem. Eu tenho falado com o Bennett Aldrich. Nos conhecemos em um evento de networking alguns meses atrás. Ele é um cara legal, Hunter, muito inteligente, tem algumas ideias interessantes sobre. O que você contou para ele, Lucas? Outra pausa. Eu não sei, coisas. A gente só conversa sobre negócios, sobre oportunidades. Você contou para ele sobre a Ironwood, sobre o trabalho que eu vinha fazendo por fora. O silêncio respondeu tudo. Eu tinha sido cuidadoso, dispositivos separados, comunicações criptografadas, nenhum rastro em papel ligando a Aldrich, cafeterias diferentes para cada reunião, codinomes que soavam ridículos, mas cumpriam seu propósito. Eu tinha tratado isso como uma operação secreta porque sabia como a política corporativa funcionava. Mas eu tinha mencionado o projeto ao Lucas 3 meses antes, durante um jantar de família, quando ele não parava de insistir sobre se eu algum dia faria algo por mim mesmo em vez de trabalhar pelo sonho de outra pessoa. Eu tinha mencionado em termos gerais, apenas o suficiente para ele saber que eu estava construindo algo em paralelo. E Lucas, sendo Lucas, tinha visto uma oportunidade. Reconheceu que informação era moeda. Trocou a carreira do próprio irmão por um aperto de mão e uma promessa do sobrinho do CEO, provavelmente durante jantares caros em que se parabenizavam por serem espíritos empreendedores que entendiam como o mundo real funcionava. Eles me ofereceram um emprego, disse Lucas finalmente, e eu conseguia ouvir orgulho na voz dele. Diretor de Desenvolvimento de Negócios, salário de verdade, título de verdade. O Bennett disse que eu tinha exatamente o tipo de pensamento estratégico de que eles precisavam. Eles usaram você para chegar até mim. Isso não é justo, eu estou construindo meu próprio caminho aqui, nem tudo gira em torno de você, Hunter. Eles usaram você, Lucas. Você deu a eles tudo o que precisavam para cronometrar minha demissão com perfeição. Me demitir enquanto eu estava preso em um avião sobre o oceano, sem serviço de celular, sem como responder, sem chance de falar com clientes ou proteger relacionamentos, horas antes de eu poder contatar qualquer pessoa. Você ajudou eles a planejar esse silêncio.
Quando ele falou de novo, a voz dele tinha se endurecido em algo que eu já tinha ouvido antes, o tom que ele usava quando era pego e decidia partir para o ataque em vez de admitir qualquer coisa. Talvez se você tivesse me ajudado mais, eu não teria precisado procurar em outro lugar. Você tem todo esse sucesso, todas essas conexões. E o que você já fez pela sua família? Você nem conseguiu me dar uma referência para aquela empresa de consultoria, não conseguiu me emprestar dinheiro sem me fazer sentir um lixo por isso, você sempre achou que era melhor do que eu. Eu sempre achei que você era capaz de mais do que mostrava, aparentemente eu também estava errado sobre isso. Tanto faz, eu encontrei meu próprio caminho, desculpa se isso é inconveniente para você. Eu desliguei sem responder. Naquela noite, Cassidy e eu ficamos sentados no apartamento dela analisando tudo, a linha do tempo das perguntas do Lucas, o momento da demissão, a documentação de rescisão projetada para me bloquear da indústria. Ele não apenas vazou informações, disse Cassidy em voz baixa, ele ajudou eles a planejar isso, o timing, a abordagem, ele sabia que você estaria vulnerável naquele voo. Meu irmão tinha me vendido por um cargo e pela chance de finalmente ser o bem-sucedido. Fiquei olhando para o teto por um longo tempo, então disse, tudo bem, agora eu sei onde todo mundo está. A reunião com o RH foi marcada para as 9 da manhã do dia seguinte ao meu retorno. Eu tinha passado a maior parte da noite na casa da Cassidy e ela me explicou exatamente o que esperar. Eles vão fazer parecer uma formalidade, ela disse por volta das 2 da manhã, café em uma mão, marca-texto na outra, como se assinar fosse apenas o próximo passo óbvio. Eles vão agir com simpatia, falar sobre transições e oportunidades e em algum lugar na papelada vai haver algo projetado para te enterrar. Perguntei o que eu deveria fazer. Não assine nada, não concorde com nada, não deixe que eles te convençam de que cooperação vai ajudar, não vai, o único objetivo deles é se proteger. Cheguei à sede da Aldrich às 8h45, atravessei o saguão que eu já tinha atravessado 1000 vezes, passei pela recepção onde todos de repente acharam suas telas de computador fascinantes e fui parado na segurança por um guarda que eu nunca tinha visto. O cara era jovem, claramente novo, claramente nervoso, checou meu documento 3 vezes, fez 2 ligações nas quais basicamente só escutou e disse sim senhor muitas vezes. Depois me escoltou até uma sala de conferências no 3º andar como se eu estivesse ali para roubar o lugar, em vez de estar sendo roubado. No caminho passamos pelo meu antigo escritório, minha mesa já tinha sido esvaziada, 7 anos de trabalho e eles tinham apagado todo o traço meu em menos de 24 horas. A única coisa que restou foi uma caneca da empresa de que eu nunca tinha gostado mesmo. Na sala de conferências havia 4 pessoas me esperando. Janete, a diretora de RH, com quem eu tinha tido conversas agradáveis por anos e que agora me olhava como se eu fosse um estranho que tivesse entrado da rua. Um advogado que eu nunca tinha conhecido, com a aparência de alguém que teria fechado um orfanato e dormido bem à noite. Um cara da gestão de riscos que passou a reunião inteira fazendo anotações sem nunca fazer contato visual. E Bennett, sentado na cabeceira da mesa como se tivesse conquistado o direito de estar ali, com uma pasta à frente e um sorriso que me dava vontade de reorganizar o rosto dele. Eles me conduziram pela documentação de rescisão, cargo eliminado, reestruturação, a empresa aprecia meus anos de serviço. Eu receberia uma indenização equivalente a 3 meses de salário, o que parecia generoso até você ler as letras miúdas. Em troca da indenização, eu teria que assinar um acordo de não concorrência cobrindo todo o setor de infraestrutura energética por 36 meses, 3 anos, sem trabalhar para concorrentes, sem abrir meu próprio negócio no setor, sem contato com quaisquer clientes atuais ou antigos da Aldrich. Fiquei sentado deixando eles terminarem o roteiro, não interrompi, apenas ouvi e registrei. Quando terminaram, Bennett se inclinou para a frente com aquele sorriso ainda colado no rosto. Quero que você saiba que não há ressentimentos aqui, Hunter, nós apenas achamos que a empresa precisa seguir em uma direção diferente, mais colaborativa, menos dependente de contribuições individuais. Assenti, então peguei o acordo de indenização e comecei a ler. Cassidy tinha me preparado para isso. Tínhamos passado por todas as cláusulas possíveis que eles poderiam enterrar na linguagem. E lá estava, página 8, parágrafo 4. O acordo de não concorrência não apenas me impedia de trabalhar para concorrentes, ele me impedia de me envolver em qualquer relação comercial com clientes atuais ou antigos da empresa por um período de 36 meses. Eles estavam tentando me bloquear de todas as pessoas com quem eu já tinha construído relacionamento. Coloquei o documento sobre a mesa e olhei para Janete. Eu não vou assinar isso. A sala ficou em silêncio. O sorriso de Bennett piscou como uma lâmpada fluorescente defeituosa. O advogado começou a explicar como aquela linguagem era padrão, como os termos eram razoáveis, como eu realmente deveria considerar pedir para meu próprio advogado revisar tudo. Deixei ele falar. Quando terminou, eu me levantei. Vou aceitar a demissão, não vou aceitar a indenização e não vou assinar nada que restrinja meu futuro profissional. Bennett realmente riu. Você está abrindo mão de 3 meses de salário porque não gosta da papelada. Olhei para ele por um longo momento,
O cara que tinha roubado o crédito do meu trabalho, que tinha recebido um cargo de vice-presidente enquanto eu era empurrado para fora. Estou abrindo mão porque a sua papelada foi feita para me enterrar e eu não tenho interesse em ser enterrado. Então eu fui embora. O segurança me escoltou para fora do prédio. Ele se desculpou baixinho perto da saída. Eu disse que não era culpa dele. Ele pareceu aliviado. 2 horas depois, Cassidy e eu estávamos sentados à mesa da cozinha dela analisando tudo o que eu sabia sobre o acordo Bridger. A primeira ligação veio naquela tarde. Klaus Richter, da Rhine Valley Power. Ouvi dizer que você saiu da empresa. O que aconteceu? Fui demitido com efeito imediato, sem explicação. Longa pausa. Isso é inesperado. Tínhamos preocupações sobre a continuidade de pessoal-chave. Isso confirma elas. Eu entendo se você precisar reavaliar o projeto. Nós estamos reavaliando, mas não da forma que você imagina. Estamos pausando todo o trabalho com a Aldridge até entendermos melhor a situação. Se você se estabelecer em algum lugar estável, entre em contato comigo imediatamente. Dentro de 72 horas da minha demissão, os 3 clientes do acordo Bridger tinham congelado o projeto. Klaus ligou primeiro, Wade ligou na manhã seguinte, o escritório do Marco enviou um aviso formal naquela tarde. Risco de pessoa-chave, preocupações com liderança. No fim da semana, o congelamento estava oficializado no papel e o pipeline de 380 milhões de dólares da Aldridge tinha se transformado em um ponto de interrogação de 380 milhões de dólares. A primeira reunião de Bennett com clientes sem mim foi um desastre, e eu quero dizer um desastre do tipo que vira história de advertência contada em conferências do setor por anos. Eu soube disso pela Denise, que ainda mantinha contato com pessoas de dentro. Aparentemente, Bennett tinha voado para o Texas para tranquilizar Wade Thornton de que o projeto Bridger estava em excelentes mãos. Passou 20 minutos falando sobre oportunidades sinérgicas, criação de valor colaborativo e mudanças inovadoras de paradigma. Wade ficou sentado ali com uma expressão que testemunhas descreveram como lentamente se transformando em pedra. Então Wade fez uma pergunta básica sobre taxas de degradação de baterias e ciclos esperados de substituição, o tipo de pergunta para a qual qualquer pessoa realmente gerenciando o projeto deveria estar preparada. Bennett não fazia ideia, nem de perto. Tentou blefar com algo sobre expectativas padrão da indústria, o que deixou claro que ele não tinha a menor noção de quais eram esses padrões. Quando Wade pressionou por detalhes, Bennett aparentemente disse algo sobre as baterias estarem na garantia, o que nem sequer era relevante. Wade encerrou a reunião após 30 minutos, mandou sua assistente cancelar a reserva de jantar que tinham feito. A Lone Star Grid se retirou oficialmente do projeto 2 dias depois, com uma carta que Wade aparentemente escreveu pessoalmente em vez de deixar o jurídico cuidar. A Rhine Valley seguiu uma semana depois. Klaus enviou um e-mail educadamente devastador explicando que sua organização não poderia prosseguir com uma parceria estratégica na ausência da continuidade de liderança que tinha sido fundamental para o engajamento. Linguagem corporativa para confiávamos no Hunter, não no seu sobrinho que não sabe como baterias funcionam. A Verde Energia resistiu um pouco mais. Marco era um homem paciente e estava disposto a dar a Aldridge uma chance de encontrar um substituto que realmente soubesse fazer o trabalho. Essa chance durou cerca de 3 semanas. A Aldridge enviou 3 executivos diferentes para São Paulo, nenhum deles falava português, entendia as regulamentações brasileiras ou já tinha pisado em um canteiro de obras. O terceiro, aparentemente, se perdeu no caminho para o aeroporto e perdeu uma reunião inteira. Marco me ligou diretamente uma noite. Eu quero trabalhar com você, qualquer empresa que você esteja construindo, eu estou dentro. A Ironwood Infrastructure passou de plano reserva para operação ativa em cerca de 72 horas. Cassidy ajudou a finalizar toda a documentação de conformidade. Minha ex-colega Denise, que tinha sido empurrada para fora da Aldridge 2 anos antes por levantar preocupações sobre cortes de custos perigosos, entrou como diretora de operações. Nathan, um engenheiro com quem eu tinha trabalhado em uma dúzia de projetos, assumiu as especificações técnicas. Não tínhamos escritórios sofisticados, trabalhávamos em um espaço alugado em um parque industrial que tinha um leve cheiro da oficina mecânica ao lado, mas tínhamos seguros, capacidade de garantias, conformidade regulatória em 3 jurisdições e relacionamentos com todos os clientes e fornecedores que importavam. Enviei propostas para os 3 antigos clientes do acordo Bridger, mesmo escopo de projeto, estrutura mais enxuta, responsabilidade direta, sem intermediários. Os 3 assinaram em menos de 3 semanas. Os 380 milhões de dólares em contratos que tinham saído da Aldridge aterrissaram comigo. Walter Aldridge tentou entrar em contato comigo 2 vezes durante esse período, deixou mensagens de voz que começaram irritadas e gradualmente se tornaram confusas. Ele não conseguia entender como 3 clientes que estavam prontos para assinar tinham simplesmente evaporado. Não conseguia entender como o sobrinho que ele tinha posicionado como o futuro da empresa tinha conseguido destruir mais valor em um mês do que a maioria dos funcionários cria em uma carreira inteira. Eu não retornei às ligações. A parte realmente satisfatória foi ver as promessas desmoronarem.
O cargo de diretor de desenvolvimento de negócios do Lucas evaporou cerca de 6 semanas depois do colapso do acordo Bridger. Quando Aldrich começou a cortar custos para se manter solvente, sem emprego, sem título, apenas um aperto de mão vindo de um navio que afundava e de um sobrinho que já tinha passado a culpar todo mundo, menos a si mesmo. Ele me mandou mensagem 2 vezes pedindo ajuda, eu não respondi. 6 meses depois, eu entrei no novo escritório da Ironwood Infrastructure pela primeira vez como alguém que realmente era dono da empresa. A sala de conferências tinha uma mesa que eu tinha comprado usada de uma empresa que tinha falido, cercada por cadeiras que não combinavam muito entre si. Na parede perto da entrada, alguém tinha pendurado uma placa simples de metal, Ironwood Infrastructure fundada por Hunter Mercer. Eu fiquei ali parado olhando para aquilo por mais tempo do que provavelmente deveria. 7 anos na Aldrich e meu nome nunca apareceu em nada que realmente importasse, agora ele estava literalmente no prédio. O projeto Bridger estava totalmente em andamento. A Hine Valley tinha iniciado 2 obras de modernização de subestações, a primeira instalação solar da Lone Star estava adiantada em relação ao cronograma, a Verde tinha expandido o contrato 2 vezes desde a assinatura. O valor total entre os 3 clientes estava caminhando para cerca de 420 milhões de dólares ao longo de 5 anos. Walter foi removido do cargo de CEO cerca de 4 meses após o colapso. O conselho citou diferenças estratégicas, que em linguagem corporativa significa você nos fez perder 380 milhões de dólares e seu sobrinho nos fez parecer idiotas. A última coisa que eu vi foi que ele estava prestando consultoria para uma empresa menor no meio oeste, bem longe de qualquer pessoa que se lembrasse das previsões confiantes dele sobre Bennett ser o futuro da empresa. O próprio Bennett durou cerca de 2 semanas a mais do que o tio. Pediu demissão para buscar outras oportunidades. Aparentemente, agora ele está tentando lançar algum tipo de prática de consultoria. Eu dou 6 meses. Lucas ficou com o título de diretor de desenvolvimento de negócios por exatamente 43 dias antes de a empresa começar a cortar custos. Ele me ligou pedindo ajuda, depois mandou mensagem, depois enviou um e-mail longo explicando que estava arrependido e que família deveria ficar unida e que tinha certeza de que eu entendia que era apenas negócios. Eu não respondi a nada disso. Meus pais lidaram com a situação exatamente como eu esperava. Minha mãe ligou para me dizer que eu estava sendo duro demais com o Lucas, que família deveria se perdoar, que guardar rancor não era saudável. Ela mencionou que o Lucas estava passando por um momento difícil e que realmente poderia usar o apoio do irmão. Perguntei a ela se sabia o que o Lucas tinha feito. Ela disse que tinha ouvido o lado dele da história e achava que havia mal-entendidos dos 2 lados. Perguntei se o Lucas tinha mencionado que vinha passando informações sobre mim para o sobrinho do CEO havia meses. Ela disse que não entendia dessas coisas corporativas e que eu estava sendo legalista demais em um assunto de família. Eu disse que a amava, mas que não estava interessado em ter essa conversa de novo. Ela não ligou por 3 meses depois disso. Quando finalmente ligou, não mencionou o Lucas. Cassidy e eu ficamos noivos cerca de 2 meses depois que Ironwood foi oficialmente lançada. Cerimônia pequena. Ela continua trabalhando com contratos e conformidade agora como consultora externa da Ironwood. Acontece que ter alguém que entende a linguagem jurídica e realmente se importa com o seu sucesso vale mais do que qualquer título executivo ou sobrenome de família. A coisa engraçada sobre vingança é que eu nunca planejei nada disso. Eu apenas construí algo meu, protegi com cuidado e deixei que as pessoas que me subestimaram criassem seus próprios problemas. Elas fizeram o resto sozinhas. Você não precisa incendiar nada, só precisa estar pronto quando tudo começa a pegar fogo por conta própria. E quando alguém te oferece um lugar à mesa que você mesmo construiu, você sabe exatamente quanto ele vale. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.